Bom dia, gente. São 6 da manhã. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Peraí. Hoje é dia 7 de fevereiro, sexta-feira. E eu não vou pra academia agora. Eu acordei. Agora são 6 da manhã. Eu acordei 5h30. Porque eu queria fazer pão pra minha família. E depois ir pra academia. Mas o Jefferson me acordou junto comigo. Raramente isso acontece. E... ele falou que tinha um serviço bem cedinho que precisava que eu não fosse. Agora, né? E outro horário, mas de dia. Aí eu concordei, né? Claro. Trabalho do meu esposo. E agora eu vou cuidar de mim e da casa. Então eu já comecei passando esse tônico aqui na raiz do cabelo, porque hoje eu vou lavar o cabelo. E de pré-poo. Pré-poo que eu falo é passar nas pontas do cabelo para que na hora de lavar não danifique. Meu cabelo tá tão cheio, gente, que tá parecendo o da menina do Encanto. Agora eu tenho a difícil missão de olhar as louças que a Mariana lavou e ver se dá pra guardar no armário ou vou ter que lavar de novo. Olá, gente. Tô comendo banana. Quem é o maior gostoso do Brasil? O que foi, Yasmin? O que você quer, Yasmin? Papai quer de molhão. Lavei o cabelo e é incrível que quando você faz um pré-poo, ele não fica... Como é que é a palavra? Não seria seco, sei lá, não poderia... Danificado, isso. Danificado é a palavra. Eu vou passar um leave-in, que também é protetor térmico, e vou deixar secar sozinho. Tô com a roupa de academia, só não coloquei o tênis, porque eu já quero ficar pronta pra quando o Jefferson chegar. Meu cabelo tá tão convertido que se ele tivesse comprido, ele estaria ainda mais bonito. Pra mim ele tá bonito, mas eu queria que tivesse maior. Banheiro 1 limpo, banheiro 2 limpo também. Aí, limpei também o chão da cozinha. E o chão da área também foi limpo. Além disso, o Jefferson aproveitou e tá cortando a grama de casa. Agora, eu tô mexendo com o almoço. E além disso, temos pães. Eu vou pegar 2 da tarde, agora, e eu planejei comer um chocolate de sobremesa, mas eu não tô com vontade. Que coisa, será que é porque eu posso comer o chocolate e eu não tô com vontade? Acho que o Jeff passou veneno nesse banheiro, deixa eu sair daqui. É um fedor estranho. Ai, peraí. Ele deve ter passado veneno nesse banheiro. Ah, voltando. Mariana, mais silêncio aí, minha filha. Eu já falei pra não ficar com esse griteiro. 2 da tarde. E eu não fiz skincare. Falei, vou fazer a hora que eu terminar de lavar o banheiro. Eu terminei de lavar o banheiro e fui lavar o outro. Aí falei, a hora que eu terminar de lavar esse banheiro, eu faço. Aí daqui a pouco, eu comecei a limpar a casa e não fiz. Olha isso. Que cabelo lindo. Agora, imaginem esse cabelo aqui, nessa textura, nesse volume grande. Se Deus quiser... Ai, Deus abençoa, que cresce. E eu que descobri que meu aquário não vai dar pra colocar o Nemo, o peixe palhaço. Não por conta do beta, porque o peixe palhaço é de água salgada. Dá pra você ter peixe de água salgada no aquário? Dá.
Mas esse aquário não é próprio para isso, infelizmente. Esse aquário, ele tem uma abertura aqui, ó. Na hora de comprar o filtro, porque eu tenho que comprar um filtro aqui, ó, pra filtrar essa água. Eu já vou providenciar. Eu fui lá no Rei dos Aquários e ver o que eu precisava pra colocar o peixe palhaço aqui. E claro que esse beta aqui tava aqui provisoriamente, né? Porque primeiro que ele é briguento. Não dá pra ter ele. Olha ele correndo atrás, pensando que eu vou dar comida pra ele. Ele é briguento. Então ele é um peixe que geralmente o aquário tem que ser um aquário só pra ele. E aí ele tá aqui só provisoriamente, né? Porque eu ainda não tenho os outros peixes. Só que o que acontece, gente? Pra você ter o peixe de água salgada, além do filtro, você precisa de um compartimento separado, assim, como se fosse um cômodo, sabe? É um aquário diferente. E uma coisa que eu descobri sobre os aquários, que eu tinha uma noção, mas eu não sabia que era tanto. Aquário é coisa de gente rica. Esse daí a gente conseguiu num desapego, desses brechó. Os aquários lá com o peixinho, bonitinho, montadinho, um parecido com o meu era R$ 1.500. Só que eu não paguei nem 10% disso, tá? Nem 10% disso. Porque jamais que eu compraria um aquário, tendo 4 filhos, por esse preço, né? Conforme ele foi me mostrando os aquários, gente, tinha aquário de R$ 4.800, tinha aquário de 5.500. E eu fiquei assim, a gente pagou R$ 6.000 no carro do Jefferson pra ele trabalhar. Tipo, um aquário custa isso. Que é isso? O papai ganhou. O que o papai ganhou? Essa cesta de cachorro e gato. Jefferson sortudo foi lá comprar o peixe beta, né? E aí, o local que ele comprou tava tendo uma promoção lá que você... Ele tirou o papelzinho lá e ganhou a cesta. Veio essa ração aqui. Um potinho... Já coloca lá isso aqui pra Molly, Mari. Será que a Molly pode comer isso aqui? Veio um monte de amostra grátis de tudo que é tipo de ração. Mamãe, ajuda a abrir a bolinha. Mamãe, ajuda a abrir a bolinha. Ah, tá, é detalhe. Uma bolinha. Não, mas essa bolinha aqui eu vou dar pra vocês. A Molly não vai querer brincar com isso aqui. Tô, pra você. Ó, veio ração de gato também. Vou mandar metade disso aqui pra minha mãe. Esse daqui a Molly vai gostar. Olha aqui, Molly. E aí, Molly? Gostoso? Aprovado? Gente, não sei se a Molly gostou, não. Molly. Vou dar mais um. Vou dar mais um. A Molly gostou. Vai lá, Molly. Não pega da boca da Molly, senão ela vai morder vocês. Mamãe, dá. E vem chuva aí de novo. Aí não queria que chovesse hoje. O Jefferson foi trabalhar, gente. E a chuva meio que atrapalha. Jefferson, eu ia colocar as crianças pra dormir e o Jefferson passou veneno. No quarto delas também, tá abafadão. Acabei de abrir a janela lá e tá fedendo a veneno. Ele passa veneno de inseto. O Jefferson é bitolado com essas coisas. Não dá pra colocar as crianças lá. Vou ter que ficar assim a soneca da tarde. Aqui é o seu quarto. Esse aqui é a ovelha. Mas esse é coelho. Problema. Eu tinha uma ideia pra resolver seu problema, mãe. O quê? Mamãe pegar o ventilador e deixar ligado pra até o veneno sair. Boa tarde, tô aqui fazendo meu lanchinho da tarde. Tô fazendo um iogurte com whey, que aí eu acrescento proteína. E esse aqui já tem um pouco de proteína, tem 2,8 gramas. É pouco. Esse iogurte, gente, é uma benção. Ele tem muito pouca caloria. Tipo, 100 gramas tem 27 calorias. É muito pouco. É como se estivesse quase bebendo água. E aí, eu falo na questão de caloria. E aí eu vou colocar uns moranguinhos. Eu não achei dele de morango, desse aqui de morango. Tá em falta, gente. O povo tá comprando tudo. Só achei de ameixa. Mas tá bom, ameixa também é gostoso. Me lembra um pouco a Activia. Eu queria falar um negócio pra vocês. Eu ensinei vocês a fazerem iogurte caseiro, não ensinei? Agora eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu acho que não compensa muito. Porque você compra o leite, que custa uns R$5, pelo menos. Que eu comprava leite fresco. Tô cortando moranguinho. E
você compra o iogurte natural, que custa uns R$3. Nisso já deu R$8. E aí você faz, né? Ele dá um tanto até bom. Mas se você for colocar na ponta do lápis, questão de consumo e tudo, compensa tu comprar esse aqui, ó. Porque ele tem mais calorias, esse aqui tem pouca caloria. Se for só você que vai comer, não precisa adicionar adoçante nem nada, você vai usar só esse aqui. E aí, eu descobri recentemente que a chia tem muita caloria. Tipo, uma colher de chia, gente, tem 58 calorias. Eu vou usar chia, gente, só quando eu tiver mais na manutenção do peso. Vou ficar usando chia, não. Teve gente que falou assim, Elaine, mas compensa, que sacia. Eu não vi tanta diferença, não. Pra mim, assim, não vi tanta diferença, não. Então, eu dei uma desanimada da chia. 145 calorias. Tô aqui no aplicativo e tô chocada. Só tem 145 calorias. Dá pra comer uma pizza de noite desse jeito, mas não vou, não. Hoje é dia de Love Friday, Love Friday. Mas olha isso aqui, gente, eu tô chocada. Eu não sei como é que eu... Nossa, olha, a falta de conhecimento na vida faz coisa com o indivíduo, né? E ainda tem 22 gramas de proteína aqui, gente. 22 gramas de proteína. Ô, bênção. Melhor lanche de todos. Indico, gente. Recomendo pra vocês. Eu vou deixar o link do meu whey aqui embaixo. E depois, se você puder testar isso aqui, depois você me conta. Se não é a coisa mais gostosa que você já comeu. Perto do fogão para engraxar suas botas. Almanzo não podia usar botas. Tinha que usar mocassins, porque ainda era pequeno. A mãe e as meninas lavavam a louça. Lavaram a louça. Eu falei lavaram. Você falou lavavam. Pode continuar. Lavaram a louça e varreram a despensa e a cozinha. Enquanto o pai cortava... Enquanto no porão... O pai cortava cenouras e batatas para alimentar as vacas no dia seguinte. Depois, terminou, o papai subiu a escada. A escada. Escala? Escada. Olha o D ali. Vai. Trazendo uma jarra de cidra. Cidra? É tipo uma bebida. Cidra doce. As crianças podem comer cidra? Não, cidra tem álcool. Então por que eu vi no capítulo que eles tomavam cidra no Natal? Eu acho que a cidra deles não tinha álcool. Então aí eles podiam... Mãe, pode me mostrar o que é uma cidra? Pega lá o celular. É uma bebida, parece um suco. Só que algumas têm álcool. Mas qual dessas tem álcool? O grão estourou e depois o outro, depois de 3 ou 4, de uma vez. E logo todos os grãos se transformavam em pipocas. Quando a vasilha ficou cheia de pipocas brancas e fofinhas, Alice regou a manteiga derretida e colocou sal. Estavam quentes e crocantes e deliciosamente amanteigadas e salgadas. E todos podiam comer quanto quiserem. Fala, mãe. Gente, esses livros da Laura Ingalls dá fome na gente, porque ela só fala de comida. Se ela não for sanguínea, ela sabe por que ela fala de comida? Porque ela gosta de comida. É, a Mariana tá ali chocada, o tanto que eles comem, só que no primeiro capítulo fala que a mãe de Almanzo era bem gordinha. Ainda fala assim, gorda e rechonchuda. Com exceção de Elisa Jane. Ela leu em voz alta as notícias do jornal semanal de Nova York. Almanzo sentou-se em um banquinho perto do fogão com uma maçã na mão. Pode abrir, Ethan. Almanzo olhava para cada pipoca antes de comer. Cada uma tinha um formato diferente. Ele já havia comido pipocas milhares de vezes e nunca encontrara duas iguais. Então ele pensou que se ele tivesse leite, ele comeria pipoca com leite. E a gente algumas vezes come com leite em pó, que é mais gostoso. Mas algumas vezes a gente come com sal ou manteigado.
Colocar com manteiga. Hora do banho. Um banho de cada vez. Como que o Ita tá fazendo pra tomar banho com o braço quebrado? Quem chegou ali? Olha lá. Olha lá. Oi! Oi, amor! Jantarzinho das crianças. Vamos servir cedo. Fiz uma sopinha, gente. Aquela sopinha caprichada que a gente rala cenoura, cebola. Acho que ficou bem temperadinho. Eu não experimentei se tá boa de sal. Ah, tá assim. Como que a esposa fala? Tá bem temperadinho e não experimentou. Não começa, hein? Já começou. É uma lógica que eu não entendo. Ó, o quarto filho deixa os pais meio tonto. Olha ali. Amor, tira daqui. Amor, eu vou tomar banho. Agora é a sua vez. Mas eu não quero não. Quer sim, ó. Pula. Mamãe, Pula. Oi. por que tá um pouquinho Oi. do Ita? Imagina se você deitasse ali, Meu Deus do céu. com o ar fresquinho. Muito bom, né? Aí você aproveitando, fazendo Oi, a você fez cocô? Amor, tira aqui pra mim trocar então. Tá perigoso. Corre. Pera aí. Passaram sozinha, amor. Ai, meu Deus. Haja verso grande quanto Deus já fez. Mesmo. Nós apenas temos dinheiro agora. Pai, Jesus está vindo. Ele está lá no campo. Quem? Jesus, o Rabi. Ah, pai, leve-me lá para vê-lo. Todas as crianças estão indo. Amor, vou colocar aí. Quando eu falei no vlog que eu era inimiga do descanso, muita gente se identificou, provavelmente coléricas e sanguíneas. E a gente está sempre em movimento, né? E acaba que descanso é um dos mandamentos, um dos ensinos do Senhor. E Ele, Todo-Poderoso, descansou. Quem somos nós para não fazermos o mesmo, não é verdade? Ele foi organizado na criação para mostrar para a gente que o descanso era algo necessário e primordial. Então, um dos mandamentos de obediência é também fazer como nosso Deus fez. Saber que nós precisamos de descanso. Ai, mamãe, que bonitinho, neném bonitinho, de mãe. Dá oi, Olivia. Oi. Oi, Ita. A mamãe aparece aqui. Oi, eu aqui. E você não é? Minha sogra tá em casa, meu pai que trouxe ela. E ela vai embora na segunda-feira de manhã. Eu me preparei para poder ter um dia de tranquilidade e descanso no sábado. Então, eu não vou gravar muito, tô só conversando com vocês agora. Quero me dedicar um tempo à oração, à leitura da Bíblia. Porque uma coisa que eu percebi é que geralmente eu não gosto desses dias de descanso. Parece que é um dia chato, um dia tediante. E isso acontece porque eu gosto de estar com a minha mente trabalhando, né? Eu não gosto de ficar parada. Eu não descanso a mente no tédio. Eu descanso fazendo alguma coisa que me dá prazer. Tipo, assistir um filme, fazer alguma coisa que eu gosto, né? Inclusive, eu amo fazer coisas que eu gosto. E essas coisas que eu gosto é que me atrapalha na outra questão que eu já expliquei pra vocês num vídeo. Como deixar de ser preguiçosa. Parece que eu fico deitada ali, né? Mas não, na verdade eu foco naquilo que eu gosto, que me dá prazer. E acabo, né, já fiz muito isso de deixar a parte chata de lado. E isso é uma coisa que a maturidade vai tirando de nós, né?
Acho que desde criança a gente tem que aprender isso, né? Mas, uma coisa que eu percebo é que no dia que você deixa para descansar, se você não colocar esse dia, preencher ele com oração, leitura da Bíblia, parece que é um dia vazio, um dia desperdiçado, sabe? Então, hoje é aquele dia que eu não vou focar em monetizar nada, nem vou editar vídeo, nem nada. Vou separar esse dia. Eu terminei o livro de Isaías, agora estou lendo Jó. E, nossa, tô sendo tocada profundamente por este livro. Lendo Jó, eu percebi claramente uma expressão que a gente escuta muito na presbiteriana, que é que o inimigo, ele é o cachorrinho de Deus. Porque muito se fala nas redes sociais sobre batalha espiritual, né? E pouco se fala que para o inimigo tocar na vida de Jó, que era um servo de Deus, ele precisou de autorização, gente. Ele precisou de autorização. E eu até falei disso lá no Instagram, que a nossa santidade e obediência vão falar muito mais do que essas batalhas espirituais, essas pelejas que muitos cristãos se colocam, sabe? Alguns transformam o cristianismo numa coisa muito mística, né? Eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal procedimento. E na verdade, quando nós nos preocupamos com a nossa santificação, nossa obediência ao Evangelho, nós descobrimos que a nossa batalha não será batalhada por nós, mas pelo nosso Deus. Então, ao invés de ficar preocupado se fulano tá fazendo feitiçaria para você, se cicrano tá jogando olho gordo, se preocupe em agradar o seu Deus, porque ele é muito, muito poderoso. E uma vez que você agrada o Deus e se coloca nessa posição de filho, até mesmo para o inimigo ferir a sua vida, ele vai precisar pedir autorização do próprio Deus, como foi o caso da vida de Jó. Então, o inimigo teve que pedir autorização, gente. Tô me sendo muito tocada por esta mensagem, por este livro. E eu vou continuar lendo. Tô ouvindo, na verdade, eu coloco no fone de ouvido. Tô preferindo ouvir. Mas também leio, né? É que ouvir pra mim tá sendo muito mais gostoso. Eu tô amando, principalmente na academia. Assim, eu coloco e eu me transporto pra palavra do Senhor. Isso não significa que nós devamos então desistir de orar. Ao contrário, é por isso que a Bíblia ensina que a gente tem que perseverar. A gente tem que insistir todo dia, até que ele responda. Até que ele responda. Ou então até que ele diga quando é que ele vai responder, como foi o caso que ele fez aqui com Abraão, né? Isso aqui é para 400 anos ainda, mesmo. Bom dia! Como que a gente na paleta de cores fica bonito, né? Eu não tô de maquiagem, parece assim que o rosto fica mais harmônico. Bom, gente, hoje é domingo. Eu vou ter que dar um pulo ali na farmácia pra comprar um medicamento pra minha sogra. E aí eu vou tirar esse vestido. Eu já coloquei até uma calça aqui. Porque eu vou de moto. Então eu vou lá na farmácia. E a minha sogra não tava se sentindo muito bem. Mas eu creio que ela vai melhorar e nós vamos fazer um churrasco hoje. Quem diria que o Senhor ia me trazer para uma cidadezinha em que eu me sentisse tão em casa? Vocês acreditam que o meu pneu furou? Mas Deus foi tão bom comigo que a hora que ele furou, tinha uma mulher perto e falou: nossa, a minha bis aconteceu a mesma coisa. Tem um rapaz ali que conserta. Aquele portão aberto ali, minha bis tá lá, vai lá. E eu falei: vou, com certeza. Fui. E aí eu falei: gente, como pode, né? Tô me sentindo assim, tão amada por Deus, porque poderia ter furado em qualquer outro lugar, mas furou exatamente meia esquina de uma pessoa que tava arrumando moto. E ele nem tem borracharia, ele tinha, mas agora ele faz eu não conhecia, sabe? Ele faz o serviço assim, quando aparece alguma coisa e ele tá de folga, porque ele trabalha. E deu tão certo, ele arrumou o pneu. E enquanto ele arrumou o pneu, demorou um pouco, porque tinha moto na minha frente. Eu fiquei ali descansando. É porque quando você tá com visita em casa, você não para, né?
E aí foi o tempo que eu sentei ali no banquinho e comecei a pensar na vida, descansar. E aí eu falei, Deus, obrigado. Eu precisava desse tempinho. Eu fiquei mais ou menos umas 2 horas. Daí eu chego em casa e tá praticamente tudo adiantado. Porque o Jefferson, né, ele foi adiantando a comida, foi adiantando várias coisas. E eu gosto de ver minha família se resolvendo, sabe? Porque eu não gosto de passar aquela impressão de que se eu não tiver, as coisas não fluem. Não, eu gosto de ver que eu tô conseguindo fazer um bom trabalho, porque quando eu não estou presente, as coisas continuam. Que saudade que eu tava desses domingos aqui debaixo da árvore. Gente, não parava de chover. Que saudade que eu tava de montar essa mesa. Deus é bom. Né, Olivia? Cadê a Yasmin? Mamãe, você não quer comer uma carne? Oh, com certeza eu quero comer uma carne. Olha isso, que carne mais bonita. Meu pai fala que eu como carne crua. Ah, mal passada, pra sentir o suco da carne. Não tô grávida mesmo. Ai. Posso comer à vontade. Olha quem acordou aqui. A minha Yaya. Coloca o capacete na cabeça, Yasmin, coloca, vai. Eu tô com bosta. Cadê o capacete? Coloca na cabeça. Aqui, ó. O capacete. Acho que alguém colocou, né? Não pode não, a menina também não sabe colocar capacete não. Coloca o capacete na cabeça, vai, coloca. Vai. Vai colocar aqui, amigo. Eu tava colocando sozinho. Hora de guardar comida, porque eu vou fazer uma sobremesa deliciosa. Vou fazer a sobremesa para as crianças e pro Jefferson também. Acabei de descobrir aqui, gente, que 100 gramas disso aqui tem 302 calorias. Isso aqui tem quase 400 gramas, 395 gramas. Vocês têm ideia que isso aqui tem 1.200 calorias? Olha meu pai, ó, no abacate. Não tem explicação. Ô, pai, fica aí que eu tô fazendo sobremesa, ó, de uva aqui, ó. Uvinhas e chocolate ganache, na verdade. O que eu ouvi dizer? Não, abacate ele é uma gordura saudável, mas para emagrecer não serve não, porque é muito calórico. Hora de fazer a minha sobremesa, gente. Aqui tem whey, tem um pouquinho de leite desnatado, uva, um pouquinho de água e o chocolate foi contado aqui, ó. Só isso aqui, sem creme de leite, sem nada. Calculadinho, eu vou calcular para ver quantas calorias vai dar. I'll not have my own daughter telling me what I shall jump and not jump. It's my own neck, so it is. All right, Troy, you jump at your feet. Oh, her cousin Melanie Hamilton from Atlanta, and her brother Charles. Melanie Hamilton. Pale-faced, mealy-mouthed ninny, and I'll hate her. Ashley Wilkes doesn't think so. Ashley Wilkes couldn't like anyone like her. It's nothing. Let's go into the house, Paul. Has he been trifling with you? Has he asked you to marry? Bom dia, gente. Olha isso aqui no meu celular. Lembra que eu tinha pedido a ventosa? Vamos fazer o teste pra ver se esse negócio vai segurar no espelho. E não é que grudou, gente? Grudou! Eu tô chocada. Eu tô chocada. Chocada estou, gente. Tô aqui amarrando o cabelo, com meu cabelo... Eu durmo com ele... solto. Ai, tem que botar a touquinha, botar os negócios, tudo. Tinha mesmo. Mas eu não coloquei. Hoje é segunda-feira, meu pai veio buscar minha sogra bem cedinho, tipo 6 da manhã. Meu pai acorda muito cedo, igual eu. A não ser que a gente esteja doente ou tenha dormido tipo 3 da manhã, o que não acontece, porque sanguínea e energia acaba mais cedo, né? Como a gente é muito elétrico, dá 8 horas da noite, já não tá aguentando ficar acordado. E aí ele veio cedinho buscar minha sogra e ela foi pra casa dela. Tem gente que fala assim, ah, Elaine, por que a sua sogra não mora com vocês? E eu só tenho a dizer uma coisa. Vocês conhecem idoso? Porque na minha cabeça tem muita gente que não sabe que idoso é ser humano, não é robô, que você controla. E pior, não é criança, que tu manda. Gente, minha sogra...
Vamos falar de temperamento. Minha sogra é colérica, né? E eu tava até falando sobre isso lá no Instagram. Então a gente falou assim, ai, minha sogra é colérica, eu não me dou bem com a minha sogra. Eu dou muito bem com a minha sogra. Principalmente por eu tratar ela bem, ela vive me enchendo de presente. Porque o colérico é assim, sabe? Mas eu não trato ela bem por causa dos presentes. Eu trato ela bem porque eu preciso amar a minha sogra, amar minha mãe, meu pai. Eu preciso amar todo mundo porque Jesus pede pra gente fazer isso. Então, o meu amor, ele é intencional mediante a ação do meu Deus. Que acaba com a minha sogra, acredito eu, que goste de mim também. Eu sou um amor de pessoa. Ela é bem generosa para comigo, entendeu? Sempre tá dando presente, sempre tá dando dinheiro. Ela é desse jeito. Então, gente, se você tratar bem o colérico, você vai ter uma pessoa muito generosa do lado, tá? É tonto quem trata mal o colérico. Vamos de café da manhã turbinado, olha esse lanchão. Hoje é segunda-feira, que eu já devo ter mencionado. Vou tentar postar esse vídeo hoje. Então, eu vou passar o dia dando uma editada nele, pra conseguir postar no final do dia. Não fui pra academia, mas nem é culpa do Jefferson. Preferi não ir, quis dedicar a minha manhã de segunda-feira pra organizar a minha vida. E as coisas aqui de casa. E acaba que na segunda-feira tem muita coisa pra fazer. Tô arrumando aqui o fundo. E eu também tava um pouco indisposta, sabe? Eu vou contar a verdade pra vocês. Eu tava com gases, muitos gases acumulados, que eu não tava conseguindo soltar. E eu sabia que era gases porque, sabe quando você sente vontade e não consegue? E os alimentos que eu tô comendo, eles dão gases. Tava comendo muito repolho, ovo, feijão, lentilha. Nossa, só assim o prato cheio pra gases. Então eu tava com a barriga muito doendo mesmo. Gente, é umas pontadas que parece que vai dar um infarto. Começou a doer até o coração. Sabe aquele chá que eu falei pra vocês que eu tava tomando? Eu não tava tomando todos os dias, eu tomava 2 vezes na semana. Mas ele não tava dando diarreia em mim. Se eu tomasse mais do que isso, dava diarreia. Minha intenção não era dar diarreia. E eu resolvi fazer o chá, só que a medida dobrada. Então imagina, eu colocava uma colherzinha, eu falei, eu vou colocar 2 e eu vou tirar esses gases. Moral da história, o chá funcionou? Sim! A parte difícil, como eu tomei dobrado, ainda tá funcionando, gente. Então não tinha como ir pra academia. Eu tô gravando aqui, daqui a pouco eu tenho que ir no banheiro. Então eu falei, não dá pra ir pra academia, vai que... Não dá. Aí eu não sei se eu tô arrependida de ter tomado chá, porque minha barriga tá aqui, ó, murcha. Se eu tô arrependida ou se eu tô feliz, porque tava doendo muito. Não tá doendo mais a questão dos gases, a barriga murchou. Mas, enfim, foi por isso que eu não fui pra academia, eu tava com vergonha de falar. Ó, eu tentando forçar o ossinho que eu quero que apareça. Esse aqui, ó. Esse. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Não tá aparecendo ainda, gente, mas a meta é aqui, ó. Esse ossinho. Nossa. Esse ossinho começar a aparecer, meu pai começar a falar que eu tô feia. É esse ossinho aparecer e eu colocar aquelas roupas assim. Ai! É a meta. Gente, eu acho lindo esse osso aqui. Você vê que é gosto, né? Porque tem mulher que não acha, mas eu acho lindo esse osso daqui. E eu vim aqui trocar de roupa porque eu odiei essa blusa, ela é muito feia. Eis a diferença, gente, eu não passei nada no rosto. Não passei maquiagem, não passei nada. Vocês viram a diferença? Como que eu tava apagada com aquela cor? E o que eu tô fazendo aqui? Vou mostrar pra vocês meus recebidos. Recebidos não, eu comprei. Recebido é como você ganha, né? Meus comprados. Vocês lembram que eu tinha comprado a minha cuscuzeira linda, fofinha? Então, eu tô usando muito ela. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Depois que eu comprei essa cuscuzeira, começou a aparecer coisa de cozinha pra mim pra todo lado, né? Porque o marketing, eles estão trabalhando. E aí eu comprei a minha primeira frigideira de cerâmica. Vocês têm ideia quantos dólares, quantos milhões custou isso aqui? Não, foi baratinho. Tipo, pelo preço dela, foi R$65, se eu não me engano. E ó, ela serve pra indução também. Ela é linda, olha isso. E diz que não gruda de jeito nenhum a comida. Ó o cabo. Eu quero muito a panela, eu quero muito, mas não dá pra comprar tudo, né, gente? Tem que ser um... A gente já vai testar agora, porque eu vou fazer meu café da manhã. Todo mundo já tomou café da manhã, menos eu, que eu tinha esquecido de tomar o remédio da tireoide. Indo o futuro pra dizer pra vocês que é totalmente verdade, não gruda nada, ó. Só que eu sinto que se você colocar um pouquinho de óleo, você consegue fazer um ovo bonito, né? Porque esse daqui tá todo detonado, né? Não tá grudado? Não tá, mas tá todo mexido, né? Se quiser fazer um ovinho, assim, bonito,
com a geminha no meio, é bom colocar um fiozinho de óleo. Porque ele vai desgrudando, ó, mas ele vai se desintegrando pra isso. Mas super aprovado. Nada de óleo, gente. Nada de óleo. Tá até aqui meu óleo aqui, ó. Os potes de óleo pra eu encher. Encher aqui, gente. Eu coloquei isso aqui porque tem esse biquinho aqui. Olivia, achou um chinelo pra você? Achei. O Ita tá com o chinelo no pé? Não. Por favor, Ita, coloca um sapato, um chinelo, alguma coisa no seu pé. Eis o meu cafezinho, gente. Goiaba. Tem que ter frutinha. E goiaba é uma coisa que não falta aqui. Aí o ovinho, esse aqui foi feito com um fiozinho de azeite. E esse aqui sem nada na frigideira. Você viu que os dois ficaram fritos, mas esse aqui ficou mais bonito. Se desse pra comprar peixe na Shopee, estava feito. Mas não dá. Tem que comprar o filtro na Shopee e o peixe lá no aquário. O que tu quer? Tu já comeu tudo minha comida. Fala uma coisa. Quero pão. O que você quer? Você já não tomou café, Neguinho? Não comeu? Não comeu. Tá bom. Tá bom. Olha, eu acho que os melancólicos eles já nascem com a habilidade de ser sensato, sabia? Tipo, o Ita não fala abobrinha. Não. Ele só fala o que precisa. Então, vovô, você não está me ouvindo? Aí meu pai... Seu pai ficou meio tordoado, né? Porque ele nunca fala assim que não for coisa útil, né? Ele só fala coisa útil. É a intenção. É muito grande, mãe. Colocar o do papai também. Mariana. Mamãe, se sobrar, você dá pra mim? Não vai sobrar, Mariana. Eu comprei certinho. Mãe, que grande. Olha só. Ó. Sai essa daqui e entra essa aqui. Eu gostei mais dessa aqui porque o espaço é mais curtinho aqui pra colocar o sapato. Essa aqui tem 3. Vamos lá, Mari, pegar o sapato do seu pai? Boa tarde. Oi, mole, 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 mole. Boa tarde, minhas irmãs. Deixa eu... Olha, vocês estão com tempo? Porque preciso conversar um pouquinho aqui com vocês. Eu só parei aqui pra conversar com vocês, porque eu já vou voltar lá pra dentro. Estou há 2 dias mexendo com a organização da casa. E... ainda não tá organizado. Não tá no ponto, sabe? E vou voltar pra dentro daqui a pouco pra continuar. E essa área da minha vida, organização, ela é uma área que eu preciso muito trabalhar, sabe? Porque eu não sou naturalmente organizada. Eu gosto de organização, mas eu tenho muita facilidade em bagunçar. Tipo, vou pro culto. A hora que eu volto, tem um monte de roupa em cima da cadeira. Que eu experimentei, que eu podia ter dobrado e colocado de volta. Enfim, vou sair pra algum lugar, a hora que eu abro a porta da minha casa e chego, assim, aquela bagunça de antes de sair, sabe? Pega uma coisa, pega outra e não coloca no lugar. E a bagunça, ela chama bagunça. A organização chama a organização. Porque se você chega num lugar organizado, você vai tomar mais cuidado. Mas se você chega num lugar bagunçado, você já não tem todo aquele cuidado. E aí, uma coisa que tem me irritado muito, sabe? Eu tenho ficado muito nervosa, que eu quero ser mais organizada, quero manter a organização, mas na minha casa não é tão fácil, eu tenho que trabalhar mais. Porque é muitas pessoas sujando e poucas para limpar. A Mari e a Olivia estão na fase que elas estão começando a ajudar, mas ainda é uma ajuda bem limitada, né? São crianças. Então, basicamente, a força maior vem de mim
E eu diria meu esposo, mas meu esposo anda trabalhando tanto, ele sai muito cedo e ele tá voltando muito tarde. Tem dias assim que eu não tô conseguindo ir pra academia. Esses últimos 2 dias eu não consegui por conta do trabalho. E eu percebo que a desordem, ela gera muitos outros pecados, sabe? A impaciência, o descontrole, enfim, vários. E toda vez que eu começo a me apavorar, a ficar estressada, o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração. Mas você deveria se organizar. E aí, desde então, eu tenho pelejado, né? Faz 2 dias que eu não faço outra coisa senão mexer com a organização da casa. Até comprei umas coisinhas no R$1,99 para ajudar, deixar mais organizada ainda. E eu tô na peleja. Quem sabe no próximo vlog eu compartilhe com vocês, se eu conseguir. Porque não dá pra ficar organizando e gravando. Porque eu tenho que escolher uma coisa ou outra, senão não vai render, sabe? Então eu fiquei no silêncio. Nem celular eu mexi nesses 2 dias pra poder organizar. E vocês devem ter sentido a minha falta lá no Instagram. Espero que tenha sentido. Se não sentir, não precisa falar, não. Mas eu preciso compartilhar com vocês uma experiência do qual o Espírito Santo me lançou. Há uma lembrança da minha infância, mais uma, gente. Deus tem trabalhado muito nas minhas lembranças. Na verdade, trabalhou em 2 hoje. Ai, mais uma vez, assim, eu tô pagando a língua. Ai, meu Deus do céu. Quando eu começo a passar os perrengues que a minha mãe passou, porque, assim, agora que o Jefferson tá menos presente, eu tô tendo que me virar sozinha. Eu percebo que eu fico muito estressada com algumas coisas que não saem como, né, o combinado. E deu muita coisa errada, gente. Assim, deu muita coisa errada, sabe? Até o carro não pegou. Nossa, aconteceu tanta coisa. E aí eu me vejo em situações que eu falo, gente, pobre da minha mãe. E eu julgava minha mãe. E os meus filhos precisam ter filhos no futuro, para eles poderem me entender, sabe? Porque eu tendo filhos, eu consigo hoje entender minha mãe em vários aspectos, que no passado eu não entendia. Mas deixa eu contar pra vocês a lembrança do qual o Senhor me resgatou, uma lembrança muito antiga. Lá na época da escola, 1º e 2º ano, talvez, as professoras traziam livros pra gente numa caixa, a gente poderia escolher qualquer livro que quisesse ler. Nesses livros, eu lembro que nessa época eu gostava muito de ler, né? Porque os livros tinham desenhos, eram curtos, então eu gostava. Hoje eu não gosto tanto de ler, mas eu me esforço. Me esforço porque é bom ler, né? Eu lembro que eu peguei um livro que chamava Tina a Preguiçosa. E esse livro me deu uma lembrança tão nostálgica, que eu pesquisei ele na internet, ele não existe mais. Mas eu achei num blog esta foto aqui, ó. Gente, era exatamente essa capa que tá aparecendo aí. A Tina é a Elaine. Na época, ela era muito preguiçosa. Ela levantou, ela não arrumou a cama dela e ela não trocou o pijama, porque ela tava com preguiça. Ela ficou com preguiça de arrumar a cama e ela ficou com preguiça de trocar o pijama. Eis que aparece vários amiguinhos indo para uma festa, sabe? Para algum lugar, que eu não me lembro onde. E eles passam pela casa da Tina para chamar a Tina para ir pra festa junto. Só que eles têm horário. E eles falam, Tina, vamos? Você não tá pronta? Você não se arrumou? E aí ela fala que não, que ela tem que procurar uma roupa. E eles falaram, nós não vamos poder te esperar. E, infelizmente, não vai dar para você ir na festa. E a Tina fica em casa chorando. Porque ela não estava pronta. Quando eu li esse livro ainda pequenininha, eu fiquei pensando, por que eles não esperaram ela trocar de roupa? É tão rapidinho trocar de roupa, né? Eles podiam ter esperado ela. Mas hoje, na fase adulta, eu sei que isso não é sobre roupa. E isso não é sobre ficar pronta ou o tempo que você vai gastar para se arrumar. Isso é sobre a vida. Nós precisamos estar preparados. Não dá para esperar impulso de fora ou alguma coisa acontecer para você reagir. Você precisa estar preparado constantemente. A organização entra nisso, o planejamento, pontualidade, tudo isso entra nesse combo. Então, eu percebi que ao longo da vida eu tenho sido, né, e eu rejeito isso em nome de Jesus, a Tina. E eu creio que esse livro eu escolhi naquela caixa gigante, justamente esse livro, porque Deus desde pequenininha queria me ensinar sobre isso. Elaine, não seja a Tina, esteja preparada. Preparada para a vida comum, para as coisas que o Senhor tem, para as oportunidades que Ele dá,
e também para a volta de Jesus, por que não, né? Vamos fazer uma associação à volta de Cristo, porque a Bíblia fala que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós precisamos estar preparados. Nós não podemos ser igual a Tina, que fica de pijama e com a cama bagunçada. A gente talvez não ia aparecer ninguém para chamar ela para uma festa, mas era bom que ela tivesse preparado se essa oportunidade surgisse. E a mesma coisa em relação a Cristo, né? Nós não sabemos quando Ele vem, o quão preparado nós estamos. O quão preparados estão as nossas vestes para receber o nosso noivo. Então, Tina, a preguiçosa, muito obrigada por ter sido um instrumento na minha época de alfabetização na escola. Eu creio que Deus não me fez lembrar desse livro à toa, gente. E se alguém souber desse livro, vê em algum sebo, me fala. Eu queria tanto ter ele para ler para as minhas filhas. Pior que eu falando agora, vocês vão querer o livro, né? Bom dia! Vim aqui finalizar o vlog. Tô atendendo mentorias lá embaixo, gente, porque tá uma delícia. Vim aqui me arrumar, né? Para começar o dia e convidar você para fazer uma mentoria de temperamentos, caso você ainda não tenha feito, tá? Nela ali a gente tem 1 hora de videochamada, eu vou fazer as perguntas, eu vou conduzir tudo, tá? Não precisa ficar se preocupando, é eu que vou falar a maioria das coisas. E nessa mentoria nós descobrimos vários padrões do seu temperamento, inclusive recentemente compartilhei no Instagram o quanto as coléricas são indecisas, né? Apareceu colérica do chão pra me falar que não sou indecisa. E quando eu falo indecisa, dá pra transparecer que é uma pessoa que não sabe decidir um café, um doce. E na verdade não, gente. A indecisão, ela tá na exigência também. Como o colérico é competitivo, ele sempre vai querer ser o melhor. Então, pra ser o melhor, ele vai ter que se preocupar em fazer uma boa escolha. E eu passo isso muito com a minha filhinha, sabe? Colérica. Eu nem tô deixando mais ela ficar decidindo as coisas. Ela ama mandar e decidir, mas eu percebo que ela acaba ficando mais ansiosa, sabe? Porque uma vez que o colérico decide uma coisa, ele acaba perdendo a outra. E ele quer ter tudo, né? Ele quer ter as duas. E eu percebo que Deus faz muitas vezes isso na vida do colérico, sabe? Decide pelo colérico, porque quando ele mesmo decide, ele sempre fica insatisfeito com alguma coisa, sabe? É por isso que tem muita colérica que demora pra casar. Ela fica indecisa. Ai, será que é esse mesmo ou eu vou arrumar uma coisa melhor? Vai aparecer outro melhor. E se eu decidir casar com esse e não era esse? E é esse tipo de indecisão que eu falo, sabe? Aquela que tá ligada à competição. Coléricas são muito competitivas com elas e com os outros, mas ainda mais com elas. Então, ela sempre tem uma meta e quando ela chega nessa meta, ela já dobra a meta. Ela tá insatisfeita com aquilo ali, sabe? Tenho pedido muita sabedoria a Deus pra poder lidar, né? Com coléricas, porque eu tenho uma colérica em casa e eu quero não ser Deus na vida da minha filha, eu não vou ser essa perfeição, mas pra eu ter sabedoria para conduzir da melhor forma possível, sabe? E uma das coisas que eu aderi foi, ela não decide mais as coisas, quem decide sou eu. E aí ela não fica insatisfeita com ela mesma, só comigo. E aí, falando de temperamento, tem a minha filha Olivia, que é fleumática. Tudo que você faz pra ela tá bom, tá feliz. Só que quando ela precisa decidir alguma coisa, quando você coloca diante dela, ela não é indecisa assim, sabe? Ela decide. Você quer o Stitch ou a Barbie? A Barbie, né, gente? Que a Olivia não gosta de bicho feio. E ela decide muito bem e ela não fica insatisfeita depois, porque a Olivia não é competitiva, gente. E ela leva a vida de uma forma muito leve. Eu queria ser assim. Eu levo de uma forma leve, mas a Olivia ganha de mim, sabe? Eu percebo isso. E a minha irmã esse dia me mandou mensagem falando que a Mariana já nasceu com esse padrão de preocupação, de querer dar conta de tudo. Desde criança, desde bebezinha ela é assim, sabe? Quando a Mariana era bem pequenininha, ela já começou a dar sinais de que ela era colérica. Quando a gente ia estacionar o carro, ela ficava preocupada pra ver se eu ia conseguir achar uma vaga. Enquanto a Olivia, nem aí. E a vida leve é o que a gente tem que procurar, né? Então, vou finalizar aqui e pronta para atender mentorias. A próxima pode ser você. Então, chama aqui embaixo na descrição do vídeo
e vamos juntas ter o nosso momento aí para descobrir um pouquinho sobre você. Dá pra gente também analisar o seu esposo através das suas respostas ou também seus filhos. E é isso, obrigada você que chegou até aqui, até o final. Não sai daqui sem clicar no gostei, se inscreva aqui embaixo. Fiquem com Deus e até o próximo vlog, se Deus quiser.